Bom, pontualmente às 19h30 a gente começa mais uma sessão do Alerta Imuno em Foco. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a dedicação de todos que estão aqui na tela, que a gente vai nominando aí pouco a pouco, tanto os que prepararam suas apresentações, quanto os que vão moderar e discutir ao final as dúvidas que surgirem. Em particular, eu queria agradecer ao Dr. Carlos Eugênio Fernandes Janди, que não faz parte da nossa associação e gentilmente cedeu esse tempo da sua agenda para estar aqui conosco. Então, hoje a gente debate o status triagem neonatal no Brasil, em vários estados, com as experiências de vários estados, o que é um grande desafio para a nossa especialidade no campo dos erros inatos da imunidade e que a gente pretende continuar evoluindo, né? Então, para falar desse assunto, ninguém melhor do que trazer para a moderação os dois ícones aí das imunodeficiências no nosso país, o doutor Antônio Condino Neto, que dispensa apresentações, e a doutora Ecaterine Goldores, que atualmente é a nossa editora da revista Arquivos de Alergia, Asma e Imunologia, aqui da revista oficial das BAI. Então, eles vão conduzir essa sessão, apresentar os demais participantes, e eu fico muito feliz de que muitas pessoas estejam interessadas em participar deste evento, que depois nós poderemos disponibilizar. Então, uma boa sessão a todos, espero que tragam muitas novidades e muitas luzes no final dos túneis para a gente melhorar e progredir aí com o diagnóstico e, consequentemente, tratamento dos erros inatos da imunidade. Caterine, por favor, pode assumir. Boa noite, pessoal. A ideia de fazer esse ASBAI em foco sobre triagem neonatal é que a gente está vendo a enorme preocupação dos alergistas e imunologistas ao longo no Brasil inteiro com essa implementação, que, né, a gente não tem notícia em uma série de municípios, então a ideia é a gente expor o que vem acontecendo e a gente poder discutir e as pessoas poderem ter ideias de como podem conduzir esse processo nos seus municípios, nos seus estados. Quem vai moderar é, como a Fatiminha já disse, o professor Antônio Condino Neto e o professor Gesmar Rodrigues da Silva II. A gente vai ter apresentações todas ao vivo, estamos gravando as apresentações para disponibilizar depois, e a única apresentação que vai ser gravada vai ser da professora Fabíola Scansetti, que está fora do país, mas a gravação dela vai entrar e eu mesma vou dar conta disso. Então, passo a palavra agora para o Condino e para o Gesmar, por favor. Muito obrigado, Fátima e Caterine, a Asbai, pela oportunidade de participar deste evento, justamente aqui no período, né, que nós dedicamos a celebrar a triagem neonatal. Dia 28 é o Dia Internacional, aqui no Brasil é 6 de junho, dia que nasceu meu neto, mas o Dia Internacional é 28 de junho. Portanto, é a ocasião que nós devemos falar sobre isso. Particularmente, meu grupo de pesquisa lá na USP, nós começamos com essa jornada em 2009, quando o Centro Jeffrey Model foi instituído aqui no Brasil. Então, já temos aí mais de 15 anos de história. Então, eu sempre vim falando bastante sobre o assunto. E hoje eu vejo que aqui eu preciso falar pouco, porque tem mais 10 pessoas para poder falar sobre esse assunto. E isso é muito bom. Então, com a palavra, os outros speakers. Então, eu queria agradecer também a Ekaterine, a Fátima, pela oportunidade de a gente estar aqui fazendo uma discussão importante desse Programa Nacional de Triagem Neonatal, do qual nós temos uma doença importante inserida, né, que na verdade é a imunodeficiência combinada grave, e também inserido aí as agammaglobulinemias. E eu acho que nós vivemos um momento onde há muitas discussões nos grupos de como nós vamos atingir isso, de como nós vamos chegar nesse ponto. E se é cidade, se é município, se é estado, como isso funcionaria, quais são as atribuições. E para isso, hoje, acho que a gente fez um convite importante, e eu queria apresentar e já dar a palavra para o Dr. Carlos Eugênio Fernandes,
tá? Ele, na verdade, é o assessor técnico médico do Programa de Doenças Raras e ele está aqui para conversar com a gente sobre esse Programa Nacional de Triagem Neonatal, que são os aspectos relevantes dessa nossa lei federal que a gente tanto aguardou e que está chegando já no fim de 2025 e a gente não vê ainda acontecendo. Carlos, para você a palavra. Olá, pessoal, uma boa tarde, boa noite. Queria agradecer aí o convite da Associação das BAE para fazer essa palestra. A ideia é conversar um pouquinho sobre a lei federal, sobre os aspectos e também um pouco sobre o programa de triagem aqui do município, e com foco também em relação à parte dos erros inatos da imunidade. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, Mar, só avisar se já está aparecendo a minha apresentação. Tá sim, gente. Tá ótimo. Então, não tenho conflito de interesse, né, para essa apresentação. Quando a gente pensa no programa de triagem neonatal como um todo, né, assim, só uma linha de tempo breve, a gente começa isso nos anos 30, a doença inicial do programa foi a fenilcetonúria, que foi descoberta em 34 pelo doutor norueguês, e que na década de 50 se encontra o tratamento, né, com a fórmula restrita de fenilalanina, e nos anos, final dos anos 50, começo dos anos 60, com o teste do pezinho, a triagem neonatal, com o Dr. Guthrie, que junto, né, com contato aqui com o Dr. Benjamin Schmidt, ele traz esse programa de triagem nos anos 70 a 76, né? De pensar que agora já vai fazer quase 50 anos, né, que iniciou o programa de triagem neonatal. A gente fala em triagem neonatal, agora a gente tem os senhores aí de 50 anos que foram triados aí para fenil. Tá? Esse programa ele se inicia em 2001, né? Se inicia em 76, pouco a pouco vai ampliando a nível de Brasil, e em 2001 promulgada a portaria, né, do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Tá? Com essa evolução, inicialmente são as 4 doenças, né, a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a anemia falciforme e a fibrose cística. Posteriormente, se inclui, em 2014, a deficiência de biotinidase e a hiperplasia suprarrenal, né? Isso, posteriormente, vai se avançando, e em 2021, né, isso é promulgada a Lei Federal número 14.154, que é a lei da ampliação do programa de triagem neonatal. Tá? Então, foi uma lei publicada em 26 de maio de 2021, então, ele altera o estatuto e ele coloca a ampliação desse programa e dá um prazo de 365 dias para entrar em vigor a lei da ampliação. Tá? Eles colocam como em 5 etapas. Tá? A etapa número 1 é uma etapa que já estava no programa anterior, né? A fenilcetonúria, que incluía a fenilcetonúria e as outras hiperfenilaninemias, o hipotiroidismo, a doença falciforme e as outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase, e inclui, né, a 7ª doença, que é a toxoplasmose congênita. Essa foi efetivamente ampliada no programa nacional. Tá? Aí eles colocam mais 4 etapas. A etapa 2, uma etapa relacionada com os erros inatos do metabolismo, né? A galactosemia, a aminoacidopatia, distúrbios do ciclo da ureia e distúrbios de beta-oxidação dos ácidos graxos. A etapa 3, doenças lisossômicas. A etapa 4, as imunodeficiências primárias. E a etapa 5, atrofia muscular espinhal. Né? Pensando que a etapa 2 e a etapa 3 seriam metodologias relacionadas com a espectroscopia de massas em tandem, e a etapa 4 e a etapa 5, metodologias de biologia molecular. Tá? A grande questão é que, apesar que essa lei ela foi promulgada, ela não foi regulamentada, e também
foi uma lei que foi aprovada via Congresso e depois aprovada pelo presidente, só que não havia um custeio para ampliação dessa triagem. Tá? Então, isso ficou, mesmo que tenha esse um ano, isso ficou uma discussão, e no ano passado, com a mudança de gestão, né, o Ministério da Saúde ele publica, né, todo um trabalho que ele procura uma reestruturação do programa de triagem neonatal. Então, hoje o programa de triagem neonatal ele está na pasta de sangue e derivados, tá? Há aí uma conversa que talvez ele mude para a área junto com o programa de doenças raras, mas ainda não é oficial. E eles fizeram, na verdade, uma avaliação do programa antes de pensar, reestruturar o programa e antes de pensar na ampliação de maneira geral. Tá? Então, eles fizeram, né, lá no texto que eu cito, né, ele procura, né, aperfeiçoamento do teste do pezinho, né, a inclusão dessas novas tecnologias de diagnóstico, tá? Ele coloca que o teste do pezinho, ele tem, na verdade, ele é a nível ministerial, mas se articula com as secretarias estaduais e o Distrito Federal, tá? E cada gestor estadual ou distrital, ele que é responsável pelo monitoramento, pela fiscalização do programa a nível de estado, tá? E que no entanto, o governo federal encaminha um custeio a nível de Fundo Nacional de Saúde para os estados para realizarem o teste do pezinho, além das outras várias procedimentos relacionados ao teste. Tá? Então, aqui ele coloca que, apesar de ter a sanção, não tinha regulamentação, eles se depararam com alguns desafios. Tá? Então, eles fizeram um diagnóstico, eles tinham que o programa tinha 82% de cobertura nessa versão atual das 7 doenças, tá? E que não havia, na verdade, um número, apesar de ter as etapas, não havia um número de doenças e uma especificidade de quais doenças incluir, e que teria a questão das incorporações das novas tecnologias do teste de triagem. Tá? Aí houve aí uma reunião da comissão tripartite que colocou a necessidade dessa reestruturação para realizar a ampliação e toda a parte de custeio em relação à parte de logística e realização do teste. E ele conclui com esses desafios para ampliação, com a grande heterogeneidade do país que foi evidenciado nessa análise crítica. Eles também viram que houve aí alguns retrocessos, então alguns estados que tiveram paralisações dos programas estaduais, tá, relacionados a dificuldades logísticas, atrasos de resultados ou não envio de resultados, uma série de dificuldades que eles viram e perceberam que antes de toda a questão da ampliação era necessário essa reestruturação a nível de Estado. Tá? E também a questão das implantações das tecnologias a nível de uma maneira a nível de Brasil, pensando como você consegue, dentro de uma equidade, uniformizar toda essa metodologia. Tá? Então, na verdade, eles hoje, segundo, eles estão com estudos e pelo que o Ministério, né, quem hoje é responsável pelas doenças raras é o Dr. Nathan Monsores, né, ele num dos eventos dessa semana e do começo do mês, ele havia falado que eles estão aguardando algumas outras questões para ir fazer alguma declaração em relação a essa questão da ampliação do programa Triagem Neonatal. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho aqui em relação à nossa experiência do Programa Municipal de Triagem Neonatal. Tá? O município ele tem hoje, ele é dividido, né, a nível de secretaria municipal em 6 coordenadorias regionais e 27 supervisões técnicas de saúde, e hoje se estima que hajam cerca de 12 milhões de pessoas vivendo no nosso município. Tá? Aqui é o organograma da nossa secretaria, né? Nós temos aqui, né, o secretário com o seu gabinete,
a área de finanças, a área administrativa, a área de atenção hospitalar e a área onde eu estou, que é a área de Secretaria de Especializada, Atenção Básica e Vigilância Sanitária. Então, tem a parte de atenção especializada, atenção básica, vigilância sanitária, animais domésticos e uma pasta para IST/AIDS. Tá? Aqui tem duas pastas, uma que é das doenças crônicas não transmissíveis, onde estão a minha área técnica de doenças raras, e uma área de divisão e ciclos de vida, onde está a área de saúde da criança. E foi nesse local que houve aí a ampliação do programa a nível de município. Tá? Então, hoje, no município, a responsável direta da triagem neonatal é a equipe da saúde da criança, a responsável hoje, diretora também da divisão, é a doutora Atene Maria de Marco Mauro, é uma pediatra, neonatologista, e que graças a ela, graças à justificativa técnica, uma das justificativas foi a redução da mortalidade da criança, foi uma das justificativas para ampliação da triagem. Tá? Além disso, o programa de raras, ele entrou também como uma justificativa técnica em relação à ampliação da triagem. Tá? Em 14 de maio de 2019, é promulgada uma lei municipal que institui o programa de doenças raras aqui no município de São Paulo. Tá? Foi junto com o prefeito, com o controle social, com a parte de Câmara Municipal e com a assessoria técnica nesse momento, era a doutora Edmir Peralta, que foi o que me antecedeu aqui na assessoria responsável do programa de raras. Então, foi instituído o programa de doenças raras e, através da ampliação do diagnóstico de doenças raras, também foi a outra justificativa técnica para ampliação do programa de triagem. Tá? Então, foi criada uma área técnica em outubro de 2019, foi iniciado a triagem neonatal ampliada em dezembro de 2020, a gente incluiu no site esse programa de raras, incluiu interlocutores nas áreas técnicas de supervisões e coordenadorias que eu havia falado anteriormente. A gente depois incluiu testes genéticos para deficiência intelectual. A gente teve uma cessão de terreno para construção do Hospital Casa dos Raros. E a gente também teve uma contratação de um médico geneticista, mais testes genéticos para atender as pessoas que não têm deficiência intelectual. E nesse ano a gente está programando a capacitação das redes em relação às doenças raras. Tá? Então, em 14 de dezembro de 2020, se inicia a ampliação do programa de triagem neonatal aqui do município de São Paulo, né, em convênio com o Instituto Jô Clemente, antiga PAI de São Paulo, e a Fundação Jeffrey Model. Tá? Atualmente, nós temos dois perfis, tá? Um perfil que são os recém-nascidos de baixo risco, onde se inclui 27 doenças, 7 doenças do PNTN, mais 20 da SMS, que são a G6PD, os erros inatos da imunidade, basicamente esquidia gama, os erros inatos do metabolismo, que é a galactosemia, mais um perfil de 16 doenças da espectroscopia de massas em tândem de menor complexidade. E para o perfil, para os recém-nascidos de UTI neonatal, um perfil mais ampliado, que inclui, além dessas, do perfil de baixo risco, mais 23 de erros inatos de maior complexidade. Tá? Essa foi um aditivo, né, que foi feito junto com o Instituto Jô Clemente, onde se incluiu, né, o teste de triagem, os testes confirmatórios genéticos, imunológicos e metabólicos e o aconselhamento genético com verba quase exclusiva do Tesouro Municipal. Tá? Então, realmente, como no Ministério da Saúde ainda não havia tido, né, a regulamentação e o custeio, e também a nível de Secretaria de Estado, a Secretaria Municipal tomou essa decisão, né, dada as justificativas técnicas de reduzir a mortalidade da criança e ampliar o diagnóstico de doenças raras, fez o aditivo junto ao Instituto Jô Clemente para ampliação da triagem. Tá? Então, nesses quase, né, 4 anos e meio, né, a gente teve aqui o número de nascidos vivos, né, anualmente, né, aqui começa em 14 de dezembro de 2020 e vai até maio de 2025.
tá? Então, aqui são os testes realizados, né, a nível de município, tá? Completo, aqui relacionado aos de baixo risco, tá? E aqui relacionados aos de UTI neonatal. Então, vocês veem que mais ou menos entre nascidos vivos e triagem neonatal são 2/3. Então, a ideia é que são 2/3 em SUS e 1/3 em saúde suplementar. Tá? E desses testes, mais 90% são relacionados em baixo risco e de UTI, mais ou menos uns 10%. Tá? E aqui são incluídos testes confirmatórios, né, os metabólicos, que é os imunológicos, que é basicamente a imunofenotipagem de células de memória, e os testes genéticos. O painel para os erros inatos do metabolismo e o exoma para erros inatos da imunidade, o exoma via Fundação Jeffrey Model. Tá? Então, como que ficou a linha de cuidado em relação ao acompanhamento desses pacientes? Então, a galactosemia, o segmento, que é um dos erros inatos do metabolismo, foi um acompanhamento até o ano passado no Hospital Menino Jesus, e por questões aqui de organização, a partir do ano passado, foi passado para hepatologia do Instituto da Criança e para o ambulatório de genética do Flávio Gianotti. A galactosemia é oferecida para todos os recém-nascidos desde dezembro de 2020. Os erros inatos do Tandem, tá? O segmento clínico é feito no ambulatório de neurometabólica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Então, o perfil básico, que é basicamente o defeito de beta-oxidação, é oferecido desde dezembro de 2020 e para todos os recém-nascidos de maio de 2021. E os outros distúrbios, que é basicamente as aminoacidopatias, os ácidos orgânicos e o distúrbio do ciclo da ureia, é oferecido para os recém-nascidos de UTI desde dezembro de 2020. Tá? Aqui são os diagnósticos que a gente teve, né? São dados aí preliminares do Jô Clemente, mais do HC. A gente teve 77 diagnósticos de galactosemia, 11 com maior impacto e 66 da variante benigna. Tá? Em relação ao Tandem, nós tivemos 25 diagnósticos de maior impacto e alguns outros de diagnóstico benigno, condições a esclarecer. Tá? Então, no total, houve um diagnóstico de 152 erros inatos do metabolismo. Tá? Em relação aos erros inatos da imunidade, né, a doutora Mariana vai fazer a apresentação, mas só para ter a nível de secretaria, o segmento clínico é feito no ambulatório de imunologia da Unifesp, tá? As imunoglobulinas, lembrar que é incluído no componente especializado da assistência farmacêutica. O transplante de medula óssea é feito no Itaci, junto com a equipe do Dr. Vicente e a doutora Juliana Foloni. Lembrar que também é pactuado pelo SUS, né, o transplante, e é oferecido para os recém-nascidos de UTI desde dezembro de 2020 e desde março para todos os recém-nascidos de âmbito do SUS. Tá? Então, esses são os diagnósticos, tá? A gente teve 8 SCIDs, 2 agamas e outras linfopenias, né? Acho que a doutora Mariana vai falar mais pormenorizadamente, tá? E então tivemos, né, cerca de 150 erros inatos do metabolismo, 28 erros inatos de imunidade, o total de 180 doenças raras. Tá? Nós temos também, em relação às outras etapas a nível de ministério, a atrofia muscular espinhal segue via programa de pesquisa, tá? E as doenças de depósito lisossômico está em discussão se a gente vai iniciar via programa de pesquisa também. Tá? Então, pensando nas linhas de cuidado, né, da triagem neonatal, a gente tem, então, o teste, né, que é toda a parte de logística, análise técnica, laboratorial, buscativa e reconvocação, a parte dos exames confirmatórios, da consultoria especializada e aconselhamento genético, tá? A parte dos serviços de referência, o compartilhamento de cuidado junto com a atenção primária, a rede de emergência e urgência e a transição para a vida adulta. Em relação às terapias, né, a gente tem
para os erros inatos do metabolismo, as fórmulas e suplementos, os medicamentos do CEAF e os magistrais, né? Pensando na parte de erros inatos da imunidade, a gente tem a parte de medicamentos, que é a imunoglobulina, os centros de terapia assistida para fazer a infusão da imunoglobulina e o transplante de medula óssea para erros inatos da imunidade e hepático para erros inatos do metabolismo. Tá? Pensando nas nossas etapas do Ministério, né, pensando como que, em princípio, se poderia operacionalizar, né, eu fiz essa tabela aqui um pouco, pensando em triagem, então, a nível de Ministério, a gente já tem a primeira etapa, só que as outras 4 etapas ainda não avançaram. Em relação aos exames confirmatórios, se a gente pensar, né, na primeira etapa já está ok, nas outras etapas, pensando se o serviço é um serviço de programa de doenças raras, você consegue pactuar quase todos os exames confirmatórios, somente não a imunofenotipagem, que hoje ela não tem um custeio a nível de ministério. Tá? A parte de serviços de atenção especializada, se você tem um programa de doenças raras, você consegue incluir o teste, e a parte da RUI, principalmente a parte de urgência e emergência, a parte da segunda etapa tem uma dificuldade. Em relação às fórmulas e medicações, estão em todos os níveis e etapas, o Ministério já tem o custeio, unicamente não a segunda etapa, que hoje ainda não tem PCDTs para essas doenças raras. Pensando nas outras terapias e procedimentos, né, basicamente a gente não tem transplante hepático na segunda etapa, e nas outras, a grande questão é o centro de terapias assistida, que é o custeio das infusões, basicamente, e você tem, na verdade, para a quarta etapa, o transplante de medula óssea é coberto pelo SUS, e para a quinta etapa você tem, na verdade, hoje, dois medicamentos e já incluindo o último, que é terapia gênica, tá? Isso eu coloco porque quando a gente pensa em triagem, a gente tem que pensar todo esse panorama aqui de procedimentos e metodologias, tá? Então, em relação aos erros inatos da imunidade, só para fazer um resumo, o teste de triagem hoje a gente ainda não tem a nível de ministério. Os testes confirmatórios, a parte de moleculares, a gente tem via programa de doenças raras. A imunofenotipagem hoje não temos essa cobertura, porque via SIGTAP hoje é só coberto as hemopatias malignas, tá? O serviço de atenção especializada pode ser custeado pelo programa de doenças raras. O tratamento hoje de imunoglobulinas já tem o custeio a nível de CEAF, centros de terapia assistida ainda não, e o transplante de medula óssea sim. Tá? Então, ele já tem o custeio pelo SUS. Tá bom? Então, por que eu coloco isso? Que numa fala que depois eu até compartilho com vocês, o Natan, numa fala, ele coloca isso que, claro que o Ministério da Saúde ele tem um fator indutor, mas tanto Secretaria de Estado como secretarias municipais, elas podem publicar os seus PCDTs, tá? A única questão é importante que esteja incluindo a linha de cuidado para essas doenças. Bom, e é isso, gente. Obrigado, espero ter ajudado aí a essa discussão em relação a vocês. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlos. De fato, esse tempo todo foi uma parceria muito importante que aconteceu aqui em São Paulo, e as dificuldades a gente vem enfrentando no dia a dia, procurando superar, mas o fato é que o programa está funcionando. Continho, eu queria aproveitar o Carlos aqui e fazer uma pergunta para o Carlos, que ele no final ele falou. Pensando a nível nacional, porque tem muita gente em outros estados, e isso aqui até nasceu disso, de como implementar nos outros estados, inclusive no próprio estado de São Paulo, que não tem, né? A gente tem os estados de Minas e o Distrito Federal já com essa implementação muito adiantada. Quando a gente olha para o programa de triagem neonatal, ele coloca que a responsabilidade dos estados é fazer a organização e o credenciamento dos serviços de referência em triagem neonatal,
com a centralização da coleta, fazer os exames e acompanhamento dos casos, e coordenar essa rede de coleta. E que o município ele vai definir, habilitar pontos de coletas para garantir o acesso, capacitar as equipes nessas coletas, orientar as famílias sobre os prazos, gerenciar esses registros, a logística local de chamar esses pacientes. Porque olhando a nível Brasil, eu não tenho as secretarias municipais com uma infraestrutura e com dinheiro suficiente para fazer isso. Então, assim, eu queria que você passasse realmente essa visão, se é isso mesmo, porque isso é o que diz lá no programa. Porque muitas vezes, muitas pessoas estão chegando nos prefeitos, às vezes de cidades pequenas, a gente precisa fazer isso. E eu acho que a regulamentação não é bem assim em São Paulo, é diferente, é um país dentro de uma cidade, né? Então eu queria que você transmitisse para o grupo se realmente é esse a ideia do programa de triagem neonatal, que ele é focado no Estado, o Estado é que realmente vai regulamentar, porque, infelizmente, né, nem todas as cidades têm a condição de fazer isso. Queria te ouvir. Não, ótimo, ótima pergunta. Então, eu acho que quando você coloca toda essa parte que você bem colocou, a gente está pensando isso no Programa Nacional de Triagem Neonatal, pensando não só na questão do custeio e na questão da parte do monitoramento e na organização, tá? É, isso, em princípio, é o que o Ministério ele preconiza e ele de certa maneira, regulamenta a nível de estado e a nível de municípios. Então, isso é como se fosse o limite, tá? Os municípios e estados precisam fazer pelo menos isso, tá? E qual que é esse problema? Na verdade, o problema é que, por que houve aí essa questão da não avanço da ampliação? Que houve esse diagnóstico do Ministério que, a nível de Brasil, isso não estava, nem esse mínimo necessário não estava acontecendo nem a nível de estado e nem a nível de município. Tá? Então, alguns estados não estavam fazendo o programa básico das 6 doenças, tá? Então, com atraso de não realização do teste, atraso de entrega de resultado. Então, por isso que a reestruturação colocou pensando nesse sentido e também o Ministério entender como que ele poderia responsabilizar o ente federativo, né, o ente estadual, o ente municipal, caso ele não esteja fazendo nem esse mínimo necessário. Tá? A discussão, na verdade, que muitos dos estados e municípios o custeio hoje, a nível de ministério, não é um custeio adequado para que seja realizado todos os testes e tudo mais. Aí é uma discussão, né, uma questão por isso que nessa reestruturação eles iriam avaliar também toda essa questão de custeio a nível de testagens nesse sentido. Tá? Agora, o que o Natan isso foi uma provocação num dos eventos que eu estive lá com o Natan e a gente colocou, isso na verdade é o mínimo, tá? O Ministério, ele pode fazer uma portaria ministerial de ampliação do teste e, nesse sentido, colocar o custeio, só que aí, claro, quando ele pensa nisso, ele pensa em todos aqueles vários pontos que eu sinalizei de linha de cuidado, né? E, por outro lado, ele tem que ter, na verdade, uma questão de acerto das tecnologias, então por isso que a espectroscopia de massas em tandem, dada a menor complexidade, foi a escolhida, tá? Em princípio, primeiro as outras doenças do tandem, depois as lisossômicas, e a de erro inato da imunidade e AME, que tinha uma complexidade maior, ficaria numa segunda etapa. Agora, isso não quer dizer que os estados e municípios, eles não podem, utilizando o custeio deles, a nível de tesouro estadual e a nível de tesouro municipal, avançar na ampliação da triagem. Tá? Isso que realmente aconteceu, né? A nível de Distrito Federal, a nível
de Minas Gerais e a nível de município de São Paulo, tá? Então, isso no fundo, você, na mesma maneira que você pode promulgar um programa nacional, você pode programar um programa estadual e um programa no municipal. Qual que é a diferença? A diferença é que aí o custeio você não recebe verba a nível de ministério, você tem que fazer a verba a nível de tesouro estadual e a tesouro municipal. E realmente é isso que você comentou. Tem a questão que alguns estados eles têm essa possibilidade de conseguir essa verba para fazer a ampliação. O que importa, na verdade, é isso que eu quis reforçar. Você não, não, vou oferecer o teste. Não, você, na verdade, na hora que você vai iniciar a triagem, você tem que pensar na parte dos confirmatórios, na parte dos serviços de referência e na parte do tratamento. Tá? Então, pensar de uma maneira total. E por que eu coloquei aquilo? Porque quando você pensa em todas essas questões, você tem questões que já estão no custeio a nível de ministério, que você não precisa ter o Tesouro Municipal para programar esse custeio, entendeu? Então, assim, você tem um outro programa de raras que você consegue credenciar o serviço de referência, você tem os testes confirmatórios metabólicos e moleculares via esse programa de doenças raras, não o teste imunológico, que hoje ele não tem o custeio do SUS, e você tem, na verdade, a nível de erros inatos da imunidade, você tem o custeio a nível das imunoglobulinas, que hoje você tem a nível de CEAF, e você tem o transplante de medula óssea, que hoje é pactuado pelo Ministério. Então, assim, às vezes a pessoa, por que a gente começou, enquanto município, por exemplo, os erros inatos da imunidade foi o primeiro? Porque já tinha, na verdade, a estrutura a nível de SUS, a gente aqui, serviço de referência, a equipe lá da imunologia, com toda a experiência, junto com o Dr. Condino, transplante de medula óssea. Nós tínhamos no nosso município, né, a equipe do Instituto da Criança, então a gente entendeu que a gente poderia fazer. O que ficou para nós a nível de tesouro municipal? O teste, tá? Basicamente foi o teste, e o confirmatório, que hoje não tinha uma cobertura do SUS. Então, como eu vejo isso concluindo? Eu entendo que as capitais e algumas cidades dessas que têm um orçamento maior, eu acho que eles teriam autonomia de fazer a ampliação, tá? Nesse sentido. Qual que é o grande problema? O Estado, realmente, ele tem que pensar de novo a nível de todos esses municípios, e talvez alguns municípios eles não estejam de certa maneira. Então, eu acho que isso vale a pena pensar a nível de Estado e a nível de município, no sentido de como isso você pode fazer essa tripartite que o Natan comenta, tá? Então, o que ele colocou, o Natan está vendo a nível de ministério, né, a nível de Brasil, e os estados e os municípios, eles podem fazer, eles têm essa autonomia de fazer essa ampliação. O que é importante o mínimo necessário precisa ser feito. Então, esse é o grande problema. Teve estados que nem esse mínimo necessário esteja feito. E pensar a nível de tesouro, como que você faz a verba, e a nível de linha de cuidado, como você consegue oferecer essa atenção completa. E aí, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Às vezes você fala, não, eu vou precisar de tudo, você não faz. Não, eu vou fazer aqui meio começar a fazer. Não, você tem que pensar, ter todas essas questões para você fazer essa ampliação de uma maneira lógica e procurar oferecer o diagnóstico para esses pacientes, que é o que mais importa. É isso, Josmar. Não sei se eu tinha. Não, sim. É só porque, assim, a nível, eu fico pensando, assim, eu vou deixar já o pessoal falar, eu fico pensando a nível Brasil, né? E como que nós vamos fazer isso, considerando que a grande maioria das cidades do país são cidades pequenas e que não tem como fazer o custeio. Só o pessoal, para falar, você falou várias vezes em custeio, custeio é o dinheiro que vem de forma recorrente para aquilo ali ser feito sempre. Tá? Não é uma verba que você ganhou uma vez para fazer e para. É aquilo que tem que estar e vir sempre. Então, assim, o pessoal vai falar assim, eu fiz essa pergunta porque eu não vejo como as cidades, eu moro no interior, numa cidade rica,
e que dificilmente a gente teria condições de fazer, porque o número não é tão grande para você montar uma estrutura de diagnóstico para esse nível. E eu sei que tem estados que não vão conseguir montar essa estrutura. A gente precisa andar para a gente passar. Então, depois a gente volta nessa discussão. Gesmar, isso a Continue, por gente tem que favor. andar. Isso, Falta 20 minutos para terminar a live e tem um monte de gente ainda para vamos lá, falar. vamos lá. Uhum. Em resumo, aqui, é tripartite, como o Dr. Carlos falou. São Paulo está mostrando a experiência, agora os outros colegas vão mostrar a experiência. Eu sou sempre um otimista, eu olho para metade do copo cheio. Pessoal, pisa fundo que vai dar certo. Então, vamos dar continuidade na programação. Agora, a doutora Mariana vai falar, depois vem a doutora Fernando Contígio e depois a doutora Fabíola. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Todos me escutam? Acho Sim. que né? Eu estou compartilhando Sim. a tela. Primeiro, eu queria agradecer às BAE, pela oportunidade de a gente conversar sobre esse assunto e ajudar, né, os outros lugares que ainda não conseguiram implantar. Agradecer ao Dr. Carlos Eugênio por vir falar com a gente, contar um pouquinho da experiência, porque eu acho que vai ser uma discussão muito rica mesmo. Estão vendo minha tela? Sim? Sim, aham. Obrigada. Então vamos começar. Eu vou começar um pouquinho com a experiência de São Paulo, tá bom? Então, como o Dr. Carlos já mostrou, a lei foi mesmo promulgada em 26 de maio de 2021. Mas o projeto de lei ele foi colocado em outubro de 2020. Em dezembro, o município já começou a fazer tudo o que o município de São Paulo, né, começou a fazer tudo o que a gente precisava para implantar todas as doenças, e lá na Unifesp a gente começou a receber esses pacientes com a triagem neonatal para erro inato da imunidade alterada em março de 2021, então foi antes da lei de fato acontecer, tá? Como ele já explicou, tudo feito encabeçado pelo Dr. Carlos, doutora Atene, que pegaram a causa e colocaram para funcionar, certo? Então, hoje, como é que funciona? O paciente nasce no município de São Paulo, nas maternidades do SUS, coletam o teste do pezinho para todas as doenças, né, que estão contempladas no programa, e aí é realizado, né, o TREC e o CREC, todos, né, os exames pelo Instituto Jô Clemente, e quando a gente tem um TREC e um CREC alterado, o próprio Jô Clemente, ele tem um serviço, né, de busca ativa, ele vai contactar o paciente, vai pedir para o paciente retornar, coletar o exame de imunofenotipagem de memória, e aí sim, com o TREC, né, alterado, TREC e CREC, mais o exame de imunofenotipagem já feito, a imunofeno de memória, esse paciente é encaminhado para a primeira consulta na Unifesp, e hoje, até hoje, né, segunda-feira foi o último ambulatório, a gente tem mais ou menos 680 crianças já atendidas de 2021 até hoje, tá bom? E aí, a partir de 2023, quando o paciente tem o TREC alterado e tem uma imunofenotipagem com linfopenia de T não grave, que os exomas, né, eles são feitos já há mais tempo com a ajuda da Jeffrey Model, mas quando a gente tem os não graves, aí como a maioria são defeitos tímicos, a gente começa a fazer o array a partir de 2023, e a gente faz para os pacientes que, né, já estavam sendo acompanhados para melhorar o diagnóstico, tá? Então, vamos lá, os dados desde 2021 até 2024, eu ainda não coloquei os dados desse ano, tá bom? Então, esses são os nascidos vivos do município. O Dr. Carlos mostrou os nascidos vivos no SUS, né? Então, é mais ou menos 80% que nascem no SUS e que são triados pelo município de São Paulo e que são os alterados encaminhados para a gente. E esses são as nossas consultas de 2021 a 2024. Reparem que 23 e 24 a gente tem um aumento no número de consultas, a gente tem uma mudança de kit na realização do TREC e o CREC, tá bom? Mas a média, né, de cada teste é mais ou menos a mesma. E aí, esses são os nossos achados, que são bem parecidos, né, com os mesmos kits, mas a gente tem em torno de 86% a 89% só de CREC alterado,
TREC e CREC de 4 a 5% e só TREC de 6 a 9%, tá bom? De todos os testes feitos. E esses são os nossos diagnósticos ano a ano. Então, a gente tem 7 SCIDs nos 2 primeiros anos, 2 SCIDs nos 2 últimos. A gente tem pacientes com George e outros defeitos químicos que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. A gente tem linfopenias idiopáticas diagnosticadas, então são aquelas linfopenias em que o paciente tem o array normal, tem o exoma normal, é uma linfopenia não grave, né? Não é um SCID, e ele entra como uma linfopenia idiopática em que não tem uma causa genética, mas ele segue anos, né, em segmento com a gente, e esses de 2022 até hoje ainda mantém essa linfopenia, com profilaxia, a depender do nível do valor de CD4 ou de gravidade que esse paciente tenha, tá bom? A gente tem síndrome de Down, que foram não diagnosticadas, foram diagnosticadas a síndrome, né, mas com o teste do pezinho alterado, então eles têm alguma alteração, ou uma linfopenia de B, ou uma linfopenia de T, e esses pacientes estão em segmento com a gente, isso é super importante, principalmente esses pacientes com Down que fazem uma linfopenia de T e costumam evoluir um pouco mais grave nesse começo de vida, e o teste do pezinho consegue pegar, e a gente consegue seguir esses pacientes de uma maneira melhor. E a gente tem um paciente com leucemia monocítica juvenil, que foi diagnosticada no primeiro ano da triagem, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, tá? Então, esses são os nossos pacientes com SCID, o perfil, né? Então, eles têm todos um CD3 por volta de 50 ou mais baixo, com um CD4 naive abaixo de 20%, então, que entra no critério que é estabelecido desde 2022 para cá para a SCID, e a maioria dos nossos defeitos genéticos são de cadeia gama comum, mas a gente tem JAK3, tem ADA, tem receptor de L7, e aí esses são os nossos 9 hoje em segmento, tá bom? Todos já transplantados, tá, gente? As doenças tímicas, a gente tem 5 já diagnosticadas até agora, são 3 de George, mesmo, né? 2 com deleção do cromossomo 22, um com mutação no TBX1, a gente tem um de George-like, que é a deleção do cromossomo 2, e a gente tem um FOXN1, tá? Esse é o perfil deles com a variação, né, do CD4, CD4 naive, em que eles seguem todo o perfil da linfopenia não grave. A gente tem o paciente com leucemia mielocítica juvenil e mielomonocítica juvenil, e o que chamou a atenção nesses pacientes foi o TREC, que era baixo, não tão baixo, mas era um pouquinho mais baixo, o CREC muito alto, e a hora que faz a imunofeno de memória, a gente tem um linfócito B de quase 8.000. E aí, no hemograma tem anemia, tinha neutropenia e plaquetopenia, durante a investigação com mielo, e aí foi feito um painel para leucemia mielocítica na biópsia de medula e foi achado uma variante para um NRAS. Então, isso é super importante, porque a gente também faz diagnóstico dessas doenças que ficam entre a gente e a hemato, e que se pega no teste do pezinho, faz uma diferença enorme, né, no segmento desse paciente com um transplante muito mais cedo, né? E falando sobre a avaliação dos pacientes com CREC alterado, que é a maioria, né, 86%, chega a 89% dos pacientes triados, a gente tem menor que 100 células, né, variação com o primeiro kit de 20% e o outro chega a 6, 7%, e menor que 1%, 10, no máximo 10%, em torno de 3, 4, 2% no outro kit, tá? Então, desses pacientes triados até hoje, a gente tem 58 crianças com menor do que 2%, sendo que 24 dessas crianças têm menos do que 1%. Esses pacientes hoje estão sendo genotipados, talvez a gente tenha alguma novidade nos próximos meses. Tá? E desses pacientes com CD19 menor do que 1%, a gente tem hipogama ainda em uso de imunoglobulina de 3 pacientes, hipogama ainda em acompanhamento com antibiótico profilático em 6, já hipogamas resolvidas em 7 pacientes, e aqueles que não fizeram hipogama foram 8. Tá bom? Então, esses são os nossos números até agora. Essa é a nossa equipe aqui da Unifesp, com muita gente, graças a Deus, e a gente vamos seguir para os outros estados depois para a gente conseguir conversar bastante sobre a implantação. Obrigada. Eu interrompi. Muito obrigado, Muito, Mariana. Agora nós vamos para Fernanda, que vai falar sobre Minas Gerais.
Oi, gente, boa noite. Vocês estão vendo minha tela em modo apresentação? Sim. Ótimo, obrigada. Obrigada, Asbai, pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre esse tema tão importante. Meu foco aqui é falar sobre Minas Gerais, né? E com esse foco bem propositivo mesmo, dos avanços, desafios e caminhos para o futuro. Bom, queria falar um pouquinho primeiro sobre Minas Gerais, né? A gente é um estado muito grande, a gente tem 853 municípios e com realidades assim completamente diferentes, desde cidades enormes como Uberlândia do Gesmar, Belo Horizonte, onde eu estou, até cidades pequenininhas como eh, Serra da Piedade, que tem 830 habitantes. Então, em Minas Gerais, né, são realidades muito complexas e muito diferentes, com mais de 21 milhões de habitantes e 230 mil nascidos vivos por ano. Então, para dar conta dessa realidade, a gente tem grandes responsáveis. Primeiro, no PAD, que é o Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico da Faculdade de Medicina da UFMG. Ele é o órgão responsável, junto à Secretaria do Estado de Minas Gerais, para fazer a triagem de de todo o estado, né, de todos os municípios. Esse órgão, né, ele está associado à Faculdade de Medicina da UFMG e o cuidado desses pacientes até o momento é feito, né, especificamente da TREC e CREC alterado, dentro do Hospital das Clínicas da UFMG. Então, até lembro um pouquinho a imagem que a Mariana colocou na apresentação anterior, a diferença nossa é que dentro do estado de Minas Gerais, a gente tem mais ou menos 30% de pacientes têm saúde suplementar, mas a maioria dos pacientes, quase 90%, fazem triagem pelo SUS, independente de ter saúde suplementar ou não. Então, independente do município onde que esse paciente nasça, né, então, todos os pacientes nascidos, todos os bebês nascidos em Minas Gerais, eles vão fazer o teste do pezinho no terceiro ao quinto dia de vida. Esse teste do pezinho o papel filtro demora de 2 a 3 dias a chegar no nosso centro de referência no NUPAD. Essa análise é feita dentro de até 48 horas. E caso esteja alterado, é feita uma nova amostra, né? É feita uma nova análise na mesma amostra. Caso repetidamente alterado, é solicitada uma segunda amostra, que é comunicada imediatamente ao município daquela cidade, né? Daquele paciente. Esse paciente colhe uma nova amostra que também vai fazer esse fluxo 2 a 3 dias para chegar no nosso centro de referência e o resultado em 48 horas. Esses pacientes que têm o teste alterado repetidamente, eles vão ser encaminhados para o nosso ambulatório, que acontece no Hospital das Clínicas da UFMG, e essa consulta vai acontecer em aproximadamente uma semana. Então, acontece tudo muito rápido para que esse paciente chegue para a gente em tempo hábil. E caso, por exemplo, esse paciente tenha TREC e CREC zerado, essa consulta é feita no primeiro dia de ambulatório disponível, ele acontece 2 vezes na semana, independente. Então, por exemplo, se o paciente foi triado na segunda-feira, na quarta-feira ele já está no nosso ambulatório, para ser atendido o mais rápido possível. Essa dosagem de TREC e CREC ela é feita, então, em amostras de sangue seco, em papel filtro. É feita uma quantificação relativa em reação de cadeia de polimerase em tempo real. A técnica que a gente usa é a multiplex, então ela faz TREC, CREC e AME também associados, né? São os três. Eu não vou me ater muito ao fluxo de atendimento aqui, mas né, esses pacientes com TREC ou CREC alterado, eles vão ser direcionados para uma série de exames, dependendo de qual exame que está alterado. Então, por exemplo, os pacientes com a alteração de linfócito T, eles vão fazer imunofenotipagem estendida para todos eles, né? E se eles têm uma linfopenia mais importante, inclusive os que têm entre 50 e 300 CD3, e lógico, todos os CD3 abaixo de 50, a gente já colhe HLA, painel genético, começa profilaxias e imunoglobulina para esses pacientes. Nos pacientes com alterações menos graves, a gente vai acompanhar esses pacientes, mas sendo um pouco menos invasivos.
A mesma coisa acontece com o paciente com alterações de linfócito B, nos pacientes com linfopenia de CD19 mais importantes, eles também vão ser avaliados geneticamente, a imunofenotipagem, imunoglobulinas, e os que têm a linfopenia menos grave vão ser acompanhados, mas também com menos invasão, vamos falar assim, com menos frequência, menos exames. E qual que é o impacto dessa triagem, né? Essa é uma série histórica dos pacientes dos SCIDs acompanhados aqui no nosso serviço. Essa série histórica a gente começou a fazê-la, né, em 2008. Então a gente vê que os pacientes em rosa, né, são os pacientes não triados, os SCIDs não triados, que foram diagnosticados ao longo do tempo. A gente vê, inclusive, alguns anos que não tiveram, né, nenhum SCID, como 2012, 2018. Em 2020, a gente começou, né, durante um ano, de 2020 até 2021, um piloto da triagem neonatal. Então, a gente vê um aumento expressivo no número de diagnósticos, né, comparado aos anos anteriores. Em 2022, a gente, do meio de 2021 até 2024, janeiro de 2024, não aconteceu triagem neonatal em Minas Gerais, então aqui foi um piloto, e a gente vê, inclusive, nenhum diagnóstico nesse ano. E oficialmente em 2024, então, começou a triagem neonatal para SCID, a gama-globulinemia aqui no estado, e a gente vê que ainda chegaram, né, 2 pacientes não triados, um pouquinho mais velhos, né, mas eles foram diagnosticados em 2024, e mais 6 pacientes, sendo 3 com linfopenia. Desculpa, gente, eu só esqueci de colocar uma coisa, aqui foi o nosso piloto, aqui foi a mudança do PI-DTC, e aqui que era, por que que eu dividi, né? Aqui teve 3 pacientes com SCID com linfopenia de CD3 menor do que 50, e mais 3 que estão ali naquela faixa entre 50 e 300 que entrariam no critério anterior, tá? Por isso que eu coloquei eles aqui separados, mas na mesma planilha. E em 2025, nós já temos, né, mais um paciente que era um pouquinho mais velho, mas que também foi diagnosticado esse ano, então ele não foi triado. Um paciente, um SCID clássico, né, menor do que 50 CD3, e um paciente que está, na verdade, com 100 linfócitos TCD3. E aí, uma coisa que eu queria colocar também, que além desses, né, a gente ainda tem 8 pacientes que são aquelas linfopenias que estão abaixo de 1.000, que são pacientes importantes e que demandam muita atenção. E aí, o que eu queria mostrar, assim, nesse gráfico cadê todos esses outros pacientes, né? Onde que eles estão? Então, todos, né, ou a maioria deles morreu sem ter uma oportunidade de tratamento. Então, isso aqui faz uma diferença enorme, né, no acompanhamento desses nossos pacientes. Então, até agora, né, foram 285 mil crianças triadas. Esses dados, então, estou falando de janeiro de 2024, que é quando começou o programa oficial. Eu não incluí nesses dados o nosso piloto, que durou um ano. Foram 96 pacientes com triagem alterada, que foram encaminhados para o nosso ambulatório. Foram feitos 33 painéis genéticos para erros inatos da imunidade e aconteceram 2 óbitos já nesse tempo. Um foi após transplante de medula óssea por doença veno-oclusiva e uma outra paciente, ela chegou no nosso ambulatório já com quadro respiratório por vírus sincicial respiratório e acabou falecendo por esse quadro. Além disso, né, os demais, né, de maneira geral, a gente tem 4 SCIDs clássicos, 4 leak SCIDs mais graves, que é essa linfopenia abaixo de 300, 8 leak SCIDs não graves, vamos falar assim, né, que não são tão graves, 4 SIDs, 5 agama-globulinemias, 5 trissomias do 21, 6 pacientes com síndrome velocardiofacial, 1 ataxia telangiectasia e 1 paciente com erro inato do metabolismo. E aí, então, como que a gente faz para superar os desafios, né? Primeiro, quais que são eles? Em relação ao transplante de células-tronco hematopoéticas, a gente tem uma dificuldade de quem vai ser o doador, né? Quem vão ser os doadores desses pacientes. Então, se a gente não encontra nos familiares
a gente vai fazer aplo, onde que vai ser feito esse transplante? Em Minas Gerais, a gente tem uma limitação de acesso a transplante aplo pelo SUS. É, os demais pacientes a gente consegue fazer em rede própria. Nos demais pacientes, a gente fica dependendo, né, da parceria com colegas como a Juliane e a doutora Carolina, que recebem esses pacientes para a gente, né, quando a gente não consegue fazer aqui, né, em casa. A imunoglobulina subcutânea versus a venosa. A gente tem pacientes muito pequenos que a gente não consegue, ou não consegue pegar acesso, ou, por exemplo, uma paciente pós-transplante que recebe alta mais infiltrada e que também não consegue pegar acesso, então ter o acesso à imunoglobulina subcutânea poderia ajudar a gente nisso. A aplicação da BCG, que além do risco da doença, né? Por mais que os pacientes em uso da profilaxia tenham ido bem, mas é mais uma profilaxia, que é a próxima questão, que nesses pacientes que a gente precisa, né? Todos eles que a gente vai fazer profilaxia, a gente não tem soluções orais adequadas para fazer, para administração nesse paciente, então depende dos responsáveis diluir comprimido, abrir cápsula, então a gente não consegue garantir a administração, inclusive correta, dessas profilaxias. Então, para superar esses desafios, primeiro a Sociedade Mineira de Pediatria, o Departamento Científico, né, de Alergia e Imunologia da Sociedade Mineira de Pediatria escreveu esse documento orientando o que o pediatra principalmente pode fazer em relação à vacinação da BCG nesses pacientes. E a gente segue, inclusive, um documento do Ministério da Saúde, né? O que a gente pode fazer nesses pacientes, se poderia postergar, em quem que a gente poderia talvez tentar isso. E está sendo desenvolvido um PCDT, né? Um protocolo clínico e diretriz terapêutica do ambulatório de triagem neonatal para imunodeficiência combinada grave, a gama-globulinemia e as outras linfopenias todas que a gente detecta nesse exame. Então, esse protocolo, né, esse PCDT já foi escrito, ele está sob análise e a gente espera que ele seja, inclusive, assim, um espelho para o resto do país, né, que ele seja adequado e que seja um espelho para o resto do país também. Então, nele a gente prevê, né, todas as profilaxias, os exames necessários, né, para que seja feito o diagnóstico desses pacientes, desde a imunofenotipagem, painel genético e, inclusive, tratamento curativo. Então, para terminar minha fala, a triagem neonatal é capaz de mudar a realidade. Essa nossa paciente é a primeira SCID diagnosticada, transplantada e curada. Então, a gente sabe que, né, lembrando daquele gráfico, que a gente tem um monte de paciente que não teve nem a oportunidade de ser diagnosticado, muito menos tratado. Então, a triagem neonatal é capaz de mudar essa realidade. Eu não coloquei ninguém aqui, nenhuma imagem, porque eu queria colocar o Brasil de maneira geral, né, para agradecer assim, a oportunidade de estar aqui pela ASBAI, ao grupo de alergia e imunologia do HC-UFMG, né, que sem ele não teria como fazer nada disso, ao NUPAD, ao HC-UFMG, ao Dr. Gesmar, que está em Uberlândia, mas é nosso parceiro, né, já que, que Minas Gerais é nossa. E é isso, assim, a gente quer que essa realidade que a gente tem aqui hoje, que realmente, assim, né, acho que, como o próprio Condino chegou a falar, né, nós estamos caminhando, né, tá longe de ser perfeita ainda, mas a gente quer que seja para todo o país. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Programa maravilhoso. Obrigada. Agora vamos ouvir a Fabiola. Tá sem áudio, Fabiola. A, a De- Fabiola tá só passando um vídeo, Aí, não os é? dados da imunidade no Brasil.
o histórico, a situação atual, especificamente no que diz respeito ao Distrito Federal. Eu sou Fabiola Scansete Tavares, sou médica do Hospital da Criança de Brasília, onde eu sou supervisora do Programa de Residência Médica, além de Imunologia Pediátrica, e sou médica do Hospital Universitário de Brasília, onde trabalho no ambulatório de infecções de repetição. Não tenho conflito de interesses para essa apresentação, tenho muita satisfação, estou bem animada. E a gente começou especificamente a triagem neonatal no Distrito Federal em junho de 2023, não por acaso no mês da triagem neonatal. Até o presente momento, com dados compilados até 10 de junho, mais ou menos 68.300 indivíduos triados. O Distrito Federal tem uma especificidade que ele é meio estado, meio município, então tem algumas características meio específicas. Tivemos 46 indivíduos com alteração de TREX, 49 com alteração de CREX, uma alteração a cada 800 triagens. Especificamente com relação aos TREX, 16 pacientes com células T em número inferior a 1.500 por milímetro cúbico, e 4 com imunodeficiência combinada grave, então, que é o fenótipo mais grave e exige o tratamento com transplante. Nossa frequência deu 1 para 17 mil nascidos vivos com imunodeficiência combinada grave. Ainda 12 pacientes com linfopenia T não SCID, numa frequência de 1 para 5.700 nascidos vivos. Esses não são candidatos a transplante, mas precisam muito de assistência e todo o cuidado. Desses 12, 7 prematuros, nascidos com idade gestacional entre 27 e 36 semanas. Algumas mães usaram medicação como metildopa, fluoxetina, azathioprina. E quando a gente junta, então, esses 16 com alterações importantes de célula T, então, a gente tem 1 para 4.300 nascidos vivos com alterações dessa imunidade. Destacando com relação aos CREGs, nós não tivemos nenhum diagnóstico de agammaglobulinemia até o presente momento, mas tivemos 4 pacientes com trissomia do 21 e mais 5 prematuros nascidos com 25 e 35 semanas de idade gestacional, com alteração importante sinalizando e confirmada para as células B. Algumas dessas mães usaram metildopa, azathioprina, e aí quando a gente junta esses pacientes com trissomia do 21 e os prematuros, então a gente teve 1 para 7.800 nascidos vivos com alterações confirmadas de célula B triados. Então, a gente tem o Distrito Federal aí cumprindo com seu papel na triagem de imunodeficiências primárias, como previsto na lei federal, não triando doenças específicas. Mostrar para vocês aqui a nossa sala de terapia endovenosa. Então, a gente, desses pacientes triados, pelo menos 13 estão em reposição regular de imunoglobulina. Isso ele fica lotado, a gente faz a dança das cadeiras mesmo, porque a gente precisa tratar bem esses indivíduos de forma adequada. O nosso histórico, ele começa bem antes de 2023, então, talvez muitos de vocês já tenham passado por isso, mas em 2020, 2005, a gente tinha, então, que conhecer o mapa do Brasil e a malha aérea para poder tratar a imunodeficiência combinada grave no Distrito Federal. A gente contou com a ajuda dos centros de referência, o Bragid, a doutora Beatriz Costa Carvalho, o doutor Condina, a doutora Gabi Bonfim, nesse começo, porque a citometria tinha que ser feita em outro lugar, e era a Unifesp que nos ajudava, e o transplante, o paciente ia para Curitiba. Então, a cooperação entre centros no Brasil foi fundamental para a nossa trajetória. A partir de 2009, com a criação do Núcleo de Genética da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, começaram as primeiras conversas de projeto de triagem neonatal para elucidados na imunidade no Distrito Federal. Nessa mesma época, a interação com a oncohematologia e equipe interdisciplinar facilitou de forma robusta a nossa trajetória pelo acesso à citometria. Em 2011, quando o Hospital da Criança foi inaugurado, não estava tudo pronto. A gente tinha um serviço ambulatorial com uma unidade de hospital-dia, e a internação era feita na outra unidade. Toda a pediatria do Distrito Federal, toda a pediatria terciária do Distrito Federal começou a migrar para o Hospital da Criança, mas ainda não estava tudo pronto. E foi uma grande oportunidade de crescimento e de moldar aquilo que a gente precisava para uma triagem neonatal eficiente para os neonatos da imunidade. Em 2017, a gente conseguiu o professor Condino lá no Hospital da Criança falando para a gente sobre triagem neonatal para eosinados da imunidade. Nessa época, a gente não tinha citometria para naive memória,
a gente não tinha oportunidade de usar TREX e CREX no SUS do Distrito Federal, então as oportunidades e a cooperação foram fundamentais para a gente seguir adiante. Em 2017 e 2018, as publicações nacionais com foco na triagem neonatal foram fundamentais para subsidiar a nossa conversa com a gestão, a partir do momento que a gente tem uma casuística de 1 para 30 mil nascidos vivos, triados com SCID nos estudos piloto, deu força para a gente levar adiante o desejo de iniciar a triagem neonatal para erros natos da imunidade no Distrito Federal. Em 2018, um evento super importante foi o diagnóstico do primeiro paciente com imunodeficiência combinada grave, que havia sido triado de forma espontânea, a família teve acesso ao exame e o paciente foi diagnosticado por meio dessa triagem. A foto foi cedida pela Camila Teles, a gente tem outras dele, mas adoro essa, que ele está todo sujo de açaí. E foi uma história de sucesso. Na época, a gente já tinha estometria com Naive Memória, a gente já tinha transplantadora no Hospital da Criança, Simone Franco, a interação com a Carmen Bonfim, mas ainda não eram feitos transplante para imunodeficiência combinada grave no Hospital da Criança de Brasília. Em 2019, a gente conseguiu a Carmen Bonfim falando para a gente lá no Hospital da Criança sobre transplante e erros inatos da imunidade, deficiência congênita, e isso tudo foi dando muita força para a gente. Em 2020 foi a primeira aproximação real com a gestão do SUS com relação à triagem neonatal no Distrito Federal, partindo da publicação de uma lei distrital que colocava a necessidade da triagem neonatal para erros inatos da imunidade, mas aí veio a pandemia Covid-19, tudo mais ficou congelado, porque a atenção era necessária para outros eventos. Em 2021, então, a gente teve um evento bem marcante. Essa foto foi veiculada em vários jornais de grande circulação, porque foi um paciente diagnosticado com deficiência combinada grave, que tinha uma doadora compatível, mas ficou muito grave em unidade de terapia intensiva e não tinha condições de transplante, de transporte para um centro transplantador de referência, então foi feito pela primeira vez no Hospital da Criança de Brasília o transplante de células tronco-hematopoéticas para deficiência combinada grave em 2021, com a equipe da Simone Franco. Em 2022, a gente conseguiu essa publicação no Jornal de Pediatria, que trouxe muito alento para a gente. A gente conseguiu publicar a eficácia da reposição de imunoglobulina endovenosa, na redução de internação de pacientes, especificamente em internação em UTI, necessidade de uso de antibiótico de amplo espectro para esses pacientes. Parece redundante para a gente que é imunologista, mas quando a gente conversava com a gestão, uma das grandes dificuldades era colocar, mas e a casuística com pacientes brasileiros? Quais as publicações com pacientes brasileiros? Então, a gente conseguiu mostrar uma casuística nossa em 2022, e isso deu muita força para a gente conversar com a gestão do SUS no Distrito Federal. Então, o trabalho, o planejamento e a pesquisa na nossa trajetória nos ajudando triagem neonatal eficiente. Finalmente, em 2023, foram retomadas os trabalhos conjuntos com a equipe da triagem neonatal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com a equipe de citometria do Hospital da Criança, a equipe do transplante, ali vocês estão vendo a Simone Franco, a chefe do Serviço de Alergia e Imunologia do Distrito Federal, Karina, tantas pessoas que envolvidas para isso dar certo, foram muitas, muitas reuniões, então o trabalho, a resiliência e o planejamento super importantes nessa trajetória. Aqui essa foto é para mostrar para vocês a característica do Hospital da Criança de interdisciplinaridade, cuidado centrado na pessoa. Então, desde o momento da convocação do paciente, o recebimento desse paciente no ambulatório pela equipe de imunologista com TALES, enfermeira de referência, psicóloga de referência, a citometria de fluxo, a análise genética, a prega da medula com a equipe de transplante na Simone. Então, tudo isso é feito dentro da mesma unidade hospitalar. Então, essa linha de cuidado na mesma unidade facilita muito, dá muito conforto para a equipe,
o paciente chega no momento, 24 horas depois, a gente já tem uma citometria que é segura e nos dá a oportunidade de tratar bem desse paciente. Aqui para mostrar para vocês a importância da integração de assistência, ensino, pesquisa e gestão no Hospital da Criança. Então, uma das nossas reuniões de avaliação dessa triagem neonatal, então, a presença de tantos atores, nossos médicos residentes de todo o serviço, a equipe de imunologistas, otários que vocês já conhecem, enfermeira, psicóloga, chefe do serviço, a superintendente do hospital, assim, ela vai nas nossas reuniões, a gente aprendeu a mostrar os números para a nossa gestão e para a gestão do SUS, a equipe do laboratório, a doutora Karina, que faz brilhantemente a conexão entre assistência e pesquisa, então, muito trabalho, muita dedicação. Esse é o nosso e-mail institucional. Era isso que eu queria trazer para vocês. Aproveitem esse alerta do Linfoco. Espero ter contribuído. Essa foi a nossa trajetória. As pessoas não precisam fazer o mesmo trajeto, mas a gente divulga para poder ajudar. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu agora deixo de compartilhar a tela e Muito obrigado. Eu acredito que agora nós podemos convidar todas as colegas, né, todos os apresentadores para iniciar o colóquio. Então, doutora Carolina Cardoso de Melo Prando, do Instituto Pelé Pequeno Príncipe. Carolina desenvolveu um projeto de pesquisa em triagem, numa das fases ainda do desenvolvimento da implantação. Então, ela passou por essa experiência prática em Curitiba, que é a capital nacional dos transplantes. Quem mais vai entrar? Carolina Sanches Aranda está Fabiola aqui está na lista. aí. A Fernanda já está aí e a Mariana. A Luciana está aí A já? Luciana, Cadê a Luciana? tá aqui. Eu vi ela aí, eu não estou vendo ela. Deixa eu ver aqui quem mais. Tá todo mundo aqui já? Sim. Carol tá aí, todo mundo já presente. Ótimo. Então, Muito bem. podemos começar. Ô, Continho, eu só vou checar se tem alguma pergunta feita. Alguém. Eu não estou conseguindo entrar aqui no Tem uma Q&A aqui. pergunta, Gismar. Nós temos uma É, pergunta. É, quer que eu leia para você aqui? sim, por favor. Gostaria de saber se algum dos colegas que falou sobre experiência clínica pode comentar sobre os gastos em relação à triagem com aqueles exames que, segundo Eugênio, não estão contemplados pelo SUS. E em relação aos exames realizados pelo Jeffrey Model, eles estão à disposição para todos os imunologistas que precisarem de exame para o diagnóstico? Então, Bem, é, tem uma parte que é da Jeffrey Model, que então cabe a mim responder. Aí tem a parte do SUS. Gostaria de saber, comentar sobre os gastos em relação à triagem, com aqueles exames que, segundo Eugênio. Bom, eu estou dentro aí do programa, acompanho de uma certa distância. Veja, aqui em São Paulo, né, acho que o Dr. Carlos Eugênio vai poder comentar, né, foi organizado um orçamento, uma dotação orçamentária para cobrir esse programa, né? Os exames são feitos, acho que ele vai responder com propriedade sobre essa questão, e com relação à parte do Jeffrey Model, o Centro Jeffrey Model, ele vai poder fazer exame genético para esses casos da triagem oficial
e para os pacientes que são referidos ao Centro Jeffrey Model. Ou seja, não é uma coisa aberta para o grande público. A gente, né, tem recurso, mas o recurso é limitado a essa circunstância. Doutor Carlos, o senhor quer responder? Condino, a Fernanda está na frente na fila, ela levantou a mão primeiro, aí o próprio Pode, assim, negócio faz uma filinha. não, pode deixar o Carlos falar primeiro, que acho que ele vai complementar o Condino, e Tá depois eu bom, falo a então experiência, não tem beleza, problema. combinado. Obrigada. Carlos, então vamos Não, lá. não, eu acho que essa pergunta é muito importante. Eu acho que a questão eu acho que a imunofenotipagem das células de memória é um dos desafios. Eu acho que, né, a ASBAI ela pode fazer essa proposição a nível de ministério para que na tabela SIGTAP esteja incluído tanto a imunofenotipagem de células de memória, como a imunofenotipagem de células simples, com os CIDs, para cobertura a nível de SUS desse procedimento, tá? Em relação à parte do teste em si, é isso que o Dr. Condino falou, entra dentro do aditivo, né? Um aditivo que normalmente que eu não sei das outras etapas, mas normalmente os serviços de referência de triagem neonatal, eles têm convênio a nível de município, a nível de estado, que fazem essa parte de pactuação. Então, isso pode haver uma inclusão do aditivo para incluir o teste de triagem em si. Em relação ao teste genético, muitos desses serviços de triagem são serviços de referência em doenças raras. Então, no fundo, se você inclui as imunodeficiências, elas entram como anomalias congênitas de manifestação tardia, né? São doenças genéticas de herança geralmente autossômica recessiva. Então, elas entram você pode incluir elas dentro da anomalia congênita de manifestação tardia e entrar dentro do programa de doenças raras também, para fazer o painel genético, como a Fernanda comentou. Então, você pode casar dessa maneira. Obrigado, gente. Sou eu, né? Obrigado, É, Carlos. Passar para a Fernanda, né? Então, aqui em Minas Gerais, toda a verba direcionada para que esses pacientes gastam vem da Secretaria de Saúde do Estado, que é repassada para o NUPAD. Então, o NUPAD, né, que é esse núcleo de apoio de apoio à pesquisa e diagnóstico, ele é o órgão responsável por triar esses pacientes e quando esses pacientes são triados, né, a gente pede a imunofenotipagem que é colhida através deles e eles repassam a verba para os laboratórios que vão executar esse exame. Da mesma maneira do painel genético. Então, assim, é lógico que a gente tem uma responsabilidade nesse gasto, então a gente não faz para todo mundo, como eu mostrei. Então, a gente tem uma seleção de quem são os pacientes que são considerados mais graves para os quais a gente vai pedir painel genético. E o painel que a gente faz é o painel de imunodeficiência mesmo, habitual que a gente tem nos laboratórios comerciais. E então a gente não faz exoma desses pacientes, então a gente acaba até para facilitar essa pactuação, a gente faz direto um painel genético. E assim, agora, se essa verba da secretaria vem das doenças raras ou vem, aí eu não sei te falar, mas realmente toda a verba recebida no NUPAD vem da Secretaria do Estado. Aí a gente tem, né, por exemplo, a imunoglobulina, já é através da farmácia do Estado mesmo, né, no CEAF, como o Carlos colocou, mas só a imunoglobulina venosa. E as profilaxias a gente tem de dispensação em farmácias, né? No caso de tuberculose, de doenças infectoparasitárias, as demais em farmácia até do próprio centro de saúde, né? Isso mesmo, obrigado, Fernanda. A Lu, acho que quer falar alguma coisa, não sei se ela quer complementar. Luciano, por favor. Não, não quero complementar. Na verdade, eu estou respondendo a pergunta da Fátima aí no chat, que eu vi que você complementou. Porque ela perguntou como é que começou esse projeto de triagem lá em Minas, né? E, na verdade, assim, teve um primeiro passo que foi em 2010, logo que começou
Essa história de triagem em Minas, que teve um encontro lá, que foi capitaneado pelo professor Jorge e pelo NUPAD para dar esse passo para a implementação da triagem. Isso eu estou falando porque eu estou vendo também que tem muita gente aí perguntando como é que faz para implementar, para falar que o nosso foi uma longa caminhada, né? Assim, a gente começou em 2010, o NUPAD comprou esses aparelhos. Eu acho que em 2018 ou 2017, quer dizer, muito antes da gente começar, e esses aparelhos ficaram parados um tempo até o NUPAD ter verba para fazer o piloto. E aí depois eu vi que você estava falando que teve Uhum. uma luta da associação que veio para a ampliação do projeto, É. né? Uma das coisas, Lu, é que, na verdade, nós não estamos sozinhos na triagem neonatal. Nós temos muitas outras doenças contempladas e muitas outras associações. Então, em 2018, houve uma votação na LENG por pressão das associações para ampliação da triagem neonatal, mas não estava incluído o TREC e o CREC. Aí o Luto pelo Imuno entrou pedindo a inclusão da discussão do TREC e o CREC. E aí, nesse momento, eles entraram via Ministério Público, e o Ministério Público mandou para a ASBAI mandou para a gente, fizemos uma resposta que foi acatada, e a partir daí houve a inclusão do TREC e o CREC para a triagem neonatal. Que ia se começar como é que chama? É que você falou, o piloto, né? Ia começar o É. piloto sem TREC e CREC. E aí, a partir Eu Luto pelo Imuno entrando, Ministério Público, ASBAI, houve o retorno, e aí entrou o piloto também, o TREC e o CREC. Então, assim, as associações de pacientes em Minas Gerais foram muito importantes para essa pressão junto à Assembleia Legislativa. Passar para o É, Condini? eu vi Ah, isso pode terminar. que o Condino falou de vontade política, na verdade, né? Que o Condino falou que foi muito da vontade política do Sim, Covas, e a gente teve também esse. Neste ano que implementou a triagem, a gente viu uma vontade política muito grande da Secretaria Estadual de implementar com o secretário lá que é envolvido nessa várias. luta das doenças raras e tudo, né? Então a gente teve realmente que sem essa vontade política e essa mobilização política, nada anda, né? Isso mesmo. Então, Condino, passar nos para Estados você? Unidos, começou em 2008. Em 2018 é que os americanos declararam triagem universal para imunodeficiências. O todo-poderoso Estados Unidos, com toda a tecnologia e dinheiro que tem. Ah, aqui no Brasil, nós começamos a falar no ano seguinte, na área de imunologia, foi em 2009. E eu lembro da Vicky falando para mim claramente, listen, nobody will knock your door to offer you good things, Não. né? Então, ela foi muito clara, porque ela estava começando a fomentar isso nos Estados Unidos. Então, veja, lá demorou 10 anos. Aqui, demorou 12 anos para a lei ser promulgada, né? E na cidade de São Paulo começou em 2020, ou seja, demorou 11 anos. Então, o que eu quero dizer para os colegas, nos seus respectivos municípios e estados, é que não tem nada pronto, não. Aqui no Brasil impera o espírito bandeirante, então vocês podem pegar a machadinha e sair picando o mato. Tem rodovia dos Bandeirantes, tem a Raposo Tavares, tem a rodovia Anhanguera, acho que os nomes são autoexplicativos, né? É, a gente tem que sair e buscando sempre soluções locais. Eu vi ali um colega comentar que na cidade dele, em Guararapes, que ele levou a lei para a Câmara dos Vereadores faz 6 meses que ninguém respondeu nada. E eu pergunto para o colega, o que que você fez nesses 6 meses que você não foi infernizar cada um dos vereadores para poder falar individualmente sobre esse programa? Ou você acha que eles vão comprar essa proposta só porque você apresentou uma vez? Cadê a associação de pacientes local para poder ir lá e falar na Câmara, né? Então, é necessário muita resiliência, insistência
para que isso realmente dê certo. Não é só uma questão de dinheiro e não tem receita pronta, tá? Em São Paulo a gente descobriu esse jeito, em Minas descobriram um jeito mineiro de fazer, em Brasília descobriu o jeito Brasília, e agora cada estado vai contar a sua história. Obrigado. Carol, obrigado, Condino. Carol. Carolina Cardoso de Melo Prando. Porque tem muitas Carols aqui, né? Então vamos Exato. lá. Bom, primeiro queria parabenizar pela iniciativa, né? Acho que é um tema super importante, a gente está tratando disso. Colocar ali, como o Condino falou aqui, pelo Pequeno Príncipe, nós fizemos um piloto de triagem envolvendo 82 maternidades no estado do Paraná, mais um posto de coleta no Acre. E, além disso, em paralelo, nós fizemos também, aplicamos, né, o exame de TREC e CREC para as crianças que estavam internadas na UTI neonatal, então os bebês com um quadro infeccioso. No universo de pacientes assintomáticos, porque nós não triamos todos, né? Então não eram todas as maternidades. No universo dos pacientes de assintomáticos, a gente não chegou a fazer diagnóstico naquele ano. Porém, entre os pacientes que já estavam sintomáticos dentro da UTI neonatal, em 40 pacientes, nós tivemos 7 diagnósticos, entre deleção de 22q, com imunodeficiência, né, e SCID. E também uma cromossomopatia da deleção do 11, fazendo imunodeficiência associada. E aí, a gente tem uma ideia, né, do que vai acontecer, mas é a hora que a gente começa a triar de forma universal, né, todos os bebês que nascem naquela cidade, ou todos os bebês que nascem naquele estado, que a gente vai ter o real impacto, que a gente sabe que vai ser significativo aí no diagnóstico do SCID e outras deficiências imunológicas, né? Como que a gente está fazendo aqui em Curitiba, né? Porque os pacientes triados em diversos lugares do Brasil, triados ou diagnosticados, vêm para cá para transplantar, mas a gente ainda não tem a triagem sendo feita aqui, né? Então, a triagem de maneira assim oficial, como está sendo feita em Minas Gerais, no Distrito Federal, na cidade de São Paulo. No ano passado, nós tivemos uma lei aprovada. O nome dessa lei, inclusive, é o nome de dois irmãos com diagnóstico de SCID, um diagnóstico tardio, e o outro que nós fizemos o diagnóstico dentro do nosso projeto de pesquisa em 48 horas, é a Lei Heitor e Henry. Então, foi aprovada no ano passado, e hoje eu busquei atualização sobre como estamos na implantação. Não aprovada a lei, né, mas aprovada a implantação, e eles estão trabalhando, né, a FEP, que é a Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional aqui, que é o órgão responsável por fazer a triagem neonatal no nosso estado, e que não vai colocar só TREC e CREC, eles já estão contemplando todas as doenças que estão nessa lei de 2021. Eles estão em fase de cotação de preço para definir o orçamento e implantar o teste. Então, esperamos que em breve isso esteja aí funcionando, né? Quanto ao colega que colocou ali sobre ter apresentado a lei na Câmara dos Vereadores, a experiência que a gente teve aqui tem muito a ver com isso que o Condino falou, né, da gente perturbar, mas mais do que isso, eu acho que foi muito importante a sensibilização de alguns vereadores que foi feita aqui, na cidade de Curitiba, que realmente se engajaram em buscar, implantar, né, trazer essa implantação da triagem aqui para nossa cidade. Então, a gente tem também um movimento em nível estadual para a implantação, mas independente disso, né, porque a gente sabe que as questões de estado talvez demorem um pouco mais, porque a gente tem um volume maior, né, tanto orçamentário quanto logístico e tudo mais para definir. Então, a gente também está trabalhando na implantação aqui na cidade de Curitiba. Mas eu vejo muito isso, a força das associações de pacientes que também trabalharam junto, depoimentos de mães, de famílias que foram afetadas e que mostraram a diferença do diagnóstico tardio e precoce, mas você ter ali os políticos que realmente entendam a importância disso, que realmente
se engajem e banquem essa ideia para buscar, porque isso aí vai passar por várias fases, né? Primeiro vão aprovar o mérito, depois tem a aprovação de orçamento, análise econômica. Então, são várias etapas que isso vai passar na Câmara dos Vereadores, se for municipal, e você realmente vai precisar chegar em alguém que você acredite que tenha como uma das suas bandeiras aí de mandato a questão de saúde, de proteção infantil, para realmente trabalhar em prol de levar isso. A gente só apresentar realmente não vai funcionar, né? Então, essa foi a experiência que a gente teve aqui. E aí, eu queria fazer uma pergunta para Fernanda, porque eu entendo assim: a gente tem, e essa é uma preocupação minha, que toda vez que a gente fala de triagem, eu abro a boca para falar disso. Em São Paulo, por maior que seja a cidade de São Paulo, a gente tem Unifesp, né? A gente tem um serviço dentro da mesma estrutura geográfica, digamos assim, que está recebendo esses pacientes, com pessoas engajadas em fazer isso acontecer. No Distrito Federal, tá lá a Fabíola, o pessoal do Distrito Federal, é o Distrito Federal. Vocês em Minas estão trabalhando com os municípios do estado. E eu queria entender como que tem sido essa experiência para vocês, porque isso é uma coisa que me preocupa muito. A gente fala muito da gente ter o teste, da gente ter os exames, claro, porque a gente vai precisar confirmar diagnóstico, e da gente ter leito de transplante. Mas e os ambulatórios e as referências de imunologista para fechar diagnóstico, excluir diagnóstico, acompanhar o paciente até o transplante? A gente fala muito no processo assim de formação do especialista, só que por mais especialistas que a gente forme na nossa área, a gente vê as pessoas se direcionando muito mais para o ambiente de medicina privada e de alergia do que da imunologia. A gente não tem serviços públicos com imunologistas para absorver essa demanda, né? E a gente não pode confiar que todos os pacientes vão ser encaminhados para a capital. Por mais que eles sejam encaminhados para a capital, como que eles vão, né, como que fica o acompanhamento deles depois? Então, eu queria entender como que tem sido essa experiência para vocês. Se é algo que eu devo continuar me preocupando mesmo, ou se vocês estão conseguindo resolver isso de uma forma mais tranquila. Pessoal, eu tenho pedido da Caterine, embora eu queria ouvir muito tudo, né, que está sendo. A Caterine pediu. Primeiro, a gente tem uma pergunta para responder, que é em relação ao BCG, que pergunta se os estados se fazem rastreamento, se estão fazendo o BCG normalmente ou se espera para fazer o BCG, né? Então, acho que todos os estados fazem o BCG normalmente. São Paulo, sim, Minas, sim. Acho que o Distrito Federal também, né, Fabiola? Ah, Oi, Gismar, obrigada pela pergunta. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. No início, meu áudio estava cortado, parabenizar pela iniciativa e parabenizar todos os presentes. É verdade, no Distrito Federal a gente recebe os pacientes já com a vacina BCG. A vacina BCG tem sido feita já dentro da maternidade. Então, no mesmo ano em que se fez a legislação para triagem neonatal, também se instituiu, aqui que não tinha antes, mas se instituiu a vacinação BCG dentro das maternidades. Então, a gente está recebendo esses pacientes praticamente todos vacinados, com exceção dos prematuros, que aí a gente consegue fazer o contato e bloquear para não vacinar até Uhum. ter os prematuros com TRECs alterados até ter a avaliação do imunologista. E uma outra questão é que a gente tem muita dificuldade para conseguir a isoniazida, por exemplo. Então, não é fácil para essas famílias, tem uma dificuldade. A gente tem um centro que manipula os comprimidos, aqui tem um hospital de referência, a HRT manipula, tem uma farmácia que manipula, mas para o paciente conseguir o comprimido para ser manipulado, existe uma grande dificuldade. Não sei se é assim nos outros locais. E colocar junto com a Luciana também e com o Condino. A trajetória tem sido mais ou menos essa, em torno de 10, 11, 12 anos, né, de busca ativa e resiliência. É assim mesmo. Obrigado, Só, Fabiola. só do É, BCG.
Peraí, Lu. Então, assim, Lu, se você puder responder rapidamente a Fabiola e a questão da própria Carol, para a gente poder encerrar, que nós já estamos aqui no meu ouvido aqui já. Tá. Talvez seja rapidinho que a Sociedade Mineira de Pediatria soltou um posicionamento que a gente não vacina na maternidade. Então, a Sociedade Mineira de Pediatria soltou um documento tem umas 2 semanas, baseado num documento da SBIM que falou que ficava a critério do pediatra decidir ou não no tendo em vista a triagem neonatal ter sido implementada, se vacinaria ou não, a Sociedade Mineira de Pediatria soltou um documento aconselhando a não vacinar. Mas nós temos recebido os pacientes vacinados. E aí eu vou responder para a Fernandinha rapidinho. Por enquanto, Carol, todos os pacientes do estado vêm. A Fernandinha é a referência técnica desse ambulatório. A gente tem 2 imunologistas atendendo. Por enquanto, nós estamos dando conta atendendo 2 dias na semana, mas nós já pedimos mais médicos. Aí, se a Fernandinha tiver alguma coisa para acrescentar. Bom, A gente está tentando descentralizar isso também, Carol. Principalmente, por exemplo, a gente sabe que tem outro centro de referência muito importante, que é em Uberlândia, do GESMAR. Então, que a gente poderia, pelo menos, dividir em Minas Gerais em dois, pelo menos. Mas, assim, atualmente os pacientes às vezes demoram 12 horas para chegar. Minas Gerais é grande demais, né? Então, os pacientes têm 12 horas para ir receber imunoglobulina em Belo Horizonte. Não faz sentido isso, né? Então, a gente ainda está caminhando nesse ponto. Então, não é realmente, nem vou falar só, né? O transplante é um ponto importantíssimo, mas tem todo o trajeto desses pacientes até chegar lá, né? Então, realmente, a gente ainda está nessa questão. A gente já solicitou junto à EBSER, que é responsável pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Tem concurso com cadastro de reserva, mas é uma novela para conseguir que tenha mais um imunologista, porque a gente teve que tirar do ambulatório geral. Ou seja, enforcou a nossa agenda no ambulatório de imuno geral para poder atender esses pacientes, e mesmo assim a gente não está dando conta, né? Assim, então tá puxado mesmo. muito bem. Obrigada pela pergunta, porque acho que é extremamente relevante. Gente, eu queria muito agradecer todo mundo. Foi muito importante essa discussão. E realmente nós temos um trajeto muito grande. Todos os lugares que já fazem, não começaram a fazer hoje ou ontem, são muitos anos de trajetória e cada história é uma. Acho que todo mundo que puder realmente ir atrás e conseguir tecnicamente estar fazendo o programa no município ou no estado, embora cidades pequenas não tenham a menor condição de ter um programa, por isso que já se prevê a nível ministerial que os programas sejam estaduais. Cidades grandes, as capitais, elas têm condição não só de material humano, como técnico, para que se possa fazer essas coisas. Mas as cidades pequenas acabam ficando realmente sem essa capacidade. Mas aonde for possível, assim como o Condino e todo o trabalho da equipe conseguiu para São Paulo, a Carol está num caminho já no meio do caminho para conseguir para Curitiba, a gente tem que fazer. Aonde for possível, a gente tem que fazer, porque a gente vai salvar e modificar realmente a vida de muitas crianças. Tá? Queria passar para o Condino finalizar, para a gente poder encerrar, Condino. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade de todos os colegas, de estar aqui apresentando os resultados do programa. Eu sou sempre otimista, sempre olho a metade cheia do copo. Como eu coloquei para vocês, antes era só eu que falava, hoje mais 10 pessoas falaram, então você só faltou a Carol Aranda, tadinha, que não falou nada, né? Eu não podia deixá-la dar uma palavrinha. É E perigoso isso. então eu vou me despedir, agradecer a todos. Carol, fala aí alguma coisa que eu acho que é importante, você tem, né, muita coisa. Só depois você faz uma live só para você falar. Não, E gente, acho que a Carol, primeira coisa. no final você chama a Ecaterine para ela fechar. Sim, sim, eu li aqui. É, a primeira coisa, acho que é a iniciativa da ASBAI, né, do departamento na parte científica, de chamar essa live. Eu acho que é um grande. Esse começo já vem há muitos anos, mas é um grande marco que está acontecendo aqui hoje.
Então, eu fico muito feliz de estar presente nesse grupo e que quem assistiu também, a gente tem dúvidas, mas eu acho que tem muitas pessoas com experiência dentro da área, e eu acho que eu termino aqui, antes de chamar a Caterine, agradecendo a todos, mas em especial ao Dr. Carlos Eugênio. Eu acho que, além do tempo de hoje, o Dr. Carlos vem sendo um grande parceiro, né? Eu acho que tanto dentro da cidade de São Paulo, ele é uma liderança, né, na prefeitura, e também vem orientando em várias frentes, né, na parte de doenças raras. Então, eu acho que a aproximação com o Carlos e com a prefeitura é muito rica para a nossa associação. Então, o meu muito obrigado, tá, Carlos, por tudo que você vem fazendo, toda ajuda. é, Sem dúvida, tenho certeza que tanto a Mari quanto o Dr. Condino que estão aqui hoje sabem que muito só acontece por sua causa. Então, chamo a Caterine para finalizar. É, Muito obrigada, gente. Bom, pessoal, quero agradecer a participação de todos. A gente teve uma boa participação aqui dos associados, mas eu depois vou conversar com vocês para a gente poder disponibilizar, se vocês toparem, essa apresentação no YouTube, que eu acho que ficou restrita inicialmente online para os associados, mas eu acho que foi um evento super importante. Vocês deram conta realmente do que a gente pretendia, do que a gente queria com esse evento. Mas depois eu peço oficialmente para vocês e vamos colocar no YouTube, que eu acho que vale a pena e a gente poder divulgar depois. E no mais, eu não sei se a Fátima quer falar alguma coisa, se ela está online, senão a gente encerra por aqui. Um abraço para todos, gente. Muito obrigada.